Avamento, shalom, shalom. Como que vocês estão? Tudo bem? Um dia muito abençoado para todos vocês, amém? Hoje foi nosso terceiro dia de oração contra o espírito de loucura. Amanhã é o quarto e último dia e amanhã nós vamos fechar com chave de ouro, né? Eu estava lendo ali um pouco dos testemunhos, é muita gente, não dou conta de ler tudo, mas aquilo que eu consegui ler, né? Eu fico impactada, toda a honra, toda a glória dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Jesus. Estou muito feliz. Muito, muito feliz. Amém? Amanhã nós vamos libertar a área da criatividade, a área dos sonhos proféticos, a área da imaginação. Nós vamos amanhã libertar muitas áreas significativas para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Você que é meu aluno, hoje tem aula 2 horas da tarde, tá? Já eu vou mandar lá nos grupos para você o material. Eu tô terminando só de colocar. Hoje eu vou responder 40 perguntas de vocês na aula, tá? Não consigo responder mais porque senão não dá tempo. Mas hoje, deixa eu até mostrar aqui, peraí. Tá? Para você que é meu aluno, hoje eu vou responder 40 perguntas de vocês. Então, peguei as mais relevantes, né? Tipo, sinos do vento, abre portal, coisas assim legais, muito legais, que vai agregar muito. Então, essa aula de hoje vai ser poderosa. Tem 40 perguntas que eu vou responder para vocês, tá? E 4 módulos, então como eu vou responder 40 perguntas, não tem como eu dar muito módulo, então eu vou dar 4 módulos ainda para vocês hoje, tá? Olha os módulos que eu preparei para vocês, meus queridinhos, tá? Vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Isso aqui é para meus alunos. Gente, essa Masterclass eu não abri avulsa para ninguém, tá? Não abri avulsa para ninguém, não adianta. Essa aqui é só para aluno, tá? Isso aqui ninguém consegue comprar. Certo? Isso aqui é só para os meus alunos. As outras 2 eu abri. Se você quiser ser meu aluno, faz a inscrição da escola. Eu vou mostrar aqui para você. Pera aí. Tá aqui. Ainda tô corrigindo. Primeiro tema, dimensões espirituais, certo? Vamos falar de dimensões paralelas, tá? Nós vamos falar de paralisia do sono, certo? Vamos falar de arrebatamento de espírito. Vamos falar de projeção astral. Hoje tá sobrenatural demais da conta, meu Deus do céu. Vamos falar sobre procedimentos estéticos. E aí tem aqui 40 perguntinhas. 40 perguntas e respostas dos alunos. Tem aqui 40 perguntinhas boas. Gostaram? Glória a Jesus. Amém? Muito feliz com tudo que nós vamos viver hoje. Deixa eu guardar esse computador. Então, hoje é só para aluno. Hoje ninguém, se não for aluno, consegue ver essa aula. Sinto muito. Se quiser assistir, seja meu aluno. Eu abri as inscrições aí, certo? Amém? Então, vai ser maravilhosa a aula de hoje. Então, você já pega o seu caderno para você anotar muita coisa. 40 perguntas. Aí, na próximo final de semana não tem aula, porque é aniversário do apóstolo. E eu preciso preparar alguma coisa, né? Provavelmente nós vamos estar em algum lugar. Eu tenho que fazer alguma coisa, que é o aniversário dele. Vai só estar eu e ele comemorando. Então vai ser uma lua de mel. Então aí eu já preparei, tá? Quantas páginas? Gente, página tem aqui só 10. Tem só 10 páginas, tá? Tem só 10 páginas. É bem pouquinho. Mas só as 40 perguntas, gente, olha as perguntas que eu peguei, né? Por exemplo, como atuar diante de um espírito de loucura em criança? Deixa eu ver outra aqui boa. Como realizar a libertação numa criança que ainda não tem consciência do pecado? Ela precisa renunciar? Quais são as leis do mundo espiritual? Só perguntar essa boa. Pessoas podem possuir outras pessoas ou só demônios?
bolo de aniversário, cantar parabéns, soprar velas, abre portais espirituais? Então só tem perguntaça boa para vocês. Ao quebrar a maldição hereditária, ela é quebrada em toda a família ou somente sobre a minha vida? Tá? Então você já se prepare, tem 40 perguntas, então a gente vai demorar bem aqui nessas 40 perguntas, tá? São 5 módulos, um módulo é só pergunta, que a gente vai demorar mais, e eu quero fazer a correção das últimas 2 provas com vocês, que vai ser bem facinho também, só correção mesmo, tá? Então tem muita pergunta aqui, por exemplo, olha só essa daqui, quais as consequências de ter lido o livro de São Cipriano ou de ter ele em casa? Forte. Como se libertar do terror noturno? Boa. Após consagrar algo para Deus, não é possível vender este objeto? Não é possível vender mais esse objeto, como diz em Levítico 27, 28? E aí eu vou estar explicando isso também, tá? Em Levítico estava fazendo o templo, certo? Magos negros, autarquia da Wicca, existe? Como se defender deles? Boa também. Qual a diferença de magia negra e magia branca? Então vai ter muita coisa boa hoje para vocês. Só com essas 40 perguntas aqui vai trazer um conteúdo maravilhoso. Hemoterapia é uma pseudociência? Abre legalidade ou não abre? Deixa eu ver aqui. Fazer tatuagem entre amigas, irmãos, parentes pode abrir um laço de alma? Só pergunta boa, boa mesmo. Então, hoje você vai tirar muita dúvida, que eu tenho certeza que você tinha. Então, a aula começa 2h da tarde, é só para aluno. Quem não é aluno, tá? Não vai conseguir assistir, certo? Tanto essa quanto a próxima, que vai ser dia... Então, ó, final de semana que vem não tem aula, aniversário do meu namorado, meu esposo. Então, vocês vigiam na terra ficar me cobrando aula, certo? Depois a gente faz um sábado, um domingo, tá bom? Então, vai ter um sábado que não vai ter. Mas qualquer coisa a gente faz no domingo. Amém? Vai ser maravilhosa a aula de hoje, tá? Você se prepara, tá? Você se prepara que vai ser poderoso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Qual que é o capítulo de hoje? Gênesis 31, certo? Vocês estão lendo certinho? Deixa eu ver aqui. Ó, então, a gente vai ter esse final de semana 27, dia 3 e dia 4 a gente não tem aula. Aí a gente vai ter dia 10. Eu vou ver se a gente faz no dia 10 e no dia 11 de agosto. Um sábado e um domingo, tá? Certo? Aí eu vou ver, aí eu vou apertar com vocês. Porque era pra ter, esse final de semana era pra ser sábado e domingo, só que a gente vai estar viajando. Então vai ser complicado, certo? Então, gente, bora lá. Vamos orar para nós começarmos, no nome de Jesus, tá? Eu vi a abertura das Olimpíadas, não vi ainda, gente. Eu sou muito desconectada do mundo secular, mas eu vou dar uma olhada. Às vezes eu tô passando ali nos meus... Eu tô de férias, eu tô evitando qualquer transtorno. Glória a Jesus. Dia dos Pais? Que dia que é Dia dos Pais? Dia 11? É o segundo domingo, né? É verdade, Dia dos Pais. Então, Dia dos Pais não vai ter, só dia 10, tá? Então, fecha os seus olhos agora, no nome de Jesus. Amém? Fecha teus olhos agora, no nome de Jesus. Para nós orarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos esse dia, Pai. Cada vida que está aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa bradar nos nossos corações, que o Senhor possa falar conosco, Pai, de forma poderosa, Senhor Deus, de forma sobrenatural. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem ministrado nessas orações da madrugada. Que nessa próxima madrugada, Pai, a gente venhamos fechar com chave de ouro
todo, Senhor Deus, todo trono do espírito de loucura venha cair no nome de Jesus. Pai, nós apresentamos a live de hoje, entregamos todo o domínio, todo o governo ao nosso querido amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Pega aí, Gênesis 31. Gente, vocês viram que enquanto eu descanso, eu ainda prego 1 hora por dia e oro 1 hora. E oro quase 1 hora, né? Agora eu tô orando menos. Eu tô descansando, eu tô orando só 40 minutos, oração de guerra. E o Júnior tá orando 20. Então, esse é o meu descanso, essa é a minha férias. Aí alguém me perguntou, por que você não viaja de avião? Eu falei, como é que eu levo um Starlink né? Como é que eu levo tudo que eu tenho que levar? Não dá. Não dá. Eu vou responder as perguntinhas de vocês, tá? Mas eu tenho certeza que eu vou contar algo pra vocês. O dia que vocês quiserem uma unção que ninguém tem, você vai ter que fazer o que ninguém faz. O dia que você quiser se destacar no reino de Deus, você vai ter que fazer além do excelente. E eu entendi isso, que quando você quer algo que ninguém tomou posse ainda, você vai ter que fazer algo que ninguém fez. E é isso que faz toda a diferença no reino de Deus. E eu pedi pro Senhor algo, né, no campo de libertação e de batalha espiritual, e Ele falou assim, então você pague o preço que você nunca pagou e que ninguém pagou. E eu comecei a pagar um preço muito alto, muito dolorido, muito árduo, tá? Não só o meu sono, mas muitas outras coisas. Então, se você quer ter algo que ninguém teve, você precisa começar a fazer o que ninguém fez. Mas você precisa ser constante. Conta pra mim que dia que eu falhei com vocês aqui esse ano. Que dia que eu não vim fazer live. Que dia que nós não oramos de madrugada. Conta pra mim aqui qual foi o dia. Não teve. Amém? Porque o Senhor tem sido fiel. E mesmo se um dia não der certo de eu entrar, eu já tenho outro no gatilho pra entrar. Então é sobre isso. Amém? É sobre se manter como sentinela. Glória a Jesus. Amém. Abra comigo em Gênesis capítulo 31. Certo? Abra comigo em Gênesis capítulo 31. Nós vamos ler. Deixa eu desligar. Esse barulho do ar-condicionado tá no quentinho. Me incomoda, me atrapalha. Gênesis 31. Jacó foge de Labão. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era do nosso pai, à custa do nosso pai, adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão com ele. Então o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava de seus rebanhos e disse a elas, notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. Gente, vocês viram? Quando Jacó estava lá com os carneiros, com os cordeiros dele, que aí tinha os cordeiros malhados e os cordeiros de uma cor só, e aí ele pegava uns, como que fala? As varas pintadas, manchadas. Você viu o ato profético que ele fez? Vocês viram ou não viram? O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como eu tenho trabalhado arduamente a serviço do seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, o salário, os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a criar salpicadas. E quando mudava de ideia e dizia, os listrados serão o seu salário, então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez,
Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados e salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó. Eu respondi: aqui estou. E o anjo disse: levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados, malhados estão se acasalando como as fêmeas de seu rebanho. Pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez o seu voto a mim. Agora apronte-se, saia dessa terra e volte à terra natal. Raquel e Lia responderam: da nossa parte tudo bem, afinal não herdamos coisa alguma da riqueza do nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. E toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante de todos os seus rebanhos, junto com todos os bens que havia adquirido em Padã Arã, e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertencia ao seu pai e os levou consigo. Então, presta atenção aqui. Raquel, mesmo casada com Jacó, sabendo que Jacó adorava um único Deus, ainda adorava ídolos. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que ia embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates rumo à região montanhosa de Gileade. Conflito entre Labão e Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido, reuniu um grupo de parentes e saiu na perseguição a Jacó. 7 dias depois, alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido no sonho de Labão, o arameu, e dito a ele: estou avisando, deixe Jacó em paz. Gente, imagina o cuidado de Deus com Jacó. Apareceu no sonho de Labão e falou: olha, você deixa Jacó em paz. Labão alcançou enquanto Jacó estava acampando na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali por perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou enganar e levar minhas filhas embora, como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida com canções e música, ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai, mas por que roubou meus deuses? Presta atenção. Jacó respondeu: fugi porque tive medo, pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim. Quanto aos seus deuses, veja se consegue encontrá-los. E quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos estes nossos parentes, e eu o devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó, depois nas tendas de Lia e das 2 servas, mas nada encontrou. Por fim, encontrou na tenda de Raquel.
Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondidos na sela de seu camelo, e estava sentada em cima deles. E quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao seu pai: por favor, perdoe-me por não levantar para o Senhor, mas eu estou com meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou ele. O que fiz de errado para o Senhor me perseguir, como se eu fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o aqui diante de nossos parentes, para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. Estive 20 anos com o Senhor, cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava carcaça. Não, eu mesmo arcava com prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo o animal roubado, quer em plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante, também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas e depois mais 6 anos para formar meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. De fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, e o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaac, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar do meu árduo trabalho. Por isso ele lhe apareceu à noite passada e o repreendeu. O acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu a Jacó: essas mulheres são minhas filhas, e as crianças meus netos, e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu, mas o que eu posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra e colocou em pé com um monumento, e em seguida disse aos membros de sua família: juntem algumas pedras. Eles pegarão as pedras e as amontoarão. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança. Ao fim de comemorar a ocasião, Labão chamou o lugar de Jegar Saduta e Jacó chamou de Galeede. Labão declarou: este monte de pedra servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica por que o lugar foi chamado de Galeede. Também foi chamado de Mispa, pois Labão disse: vigie o Senhor a você e a mim para garantir que guardamos essa aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas e se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha dessa aliança entre nós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Então, entre mim e você, como testemunhos dos nossos votos, nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras a fim de prejudicá-lo, e você jamais deve atravessar para o lado de cá a fim de prejudicar-me. Invoco o Deus de nossos antepassados, Deus do seu avô Abraão e o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante do Deus temível do seu pai Isaque, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então Jacó
ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali e na manhã seguinte Labão se levantou cedo, beijou suas filhas e abençoou. Depois partiu e voltou para casa. Amém? Glória a Jesus. Certo? Gente, então você vê aqui, né, o cuidado de Deus na vida de Jacó. Jacó, ele tinha a essência de enganar desde o seu nascimento, né? Ele nasceu, ele é o segundo filho de um casal de gêmeos, e aí o nome de Jacó significa trapaceiro, porque no nascimento ele colocou a mão para fora primeiro, né? Ali a Bíblia vai dizer, mas quem nasce é Esaú. Quem nasce é Esaú. E aí depois ele rouba a primogenitura do irmão, certo? E aí Deus vai mudar, né, o nome dele, né? Deus vai mudar o nome dele para Israel, mudando que é a identidade dele. Eu quero hoje falar com vocês algo que foi até uma pergunta aqui que eu li no questionário lá que vocês mandaram, né? Vocês mandaram uma pergunta sobre o quê? Eu vou até achar esse versículo, essa passagem. Tipo assim, como saber se eu tenho chamado de libertação ou não? E eu vou trazer para você que, por exemplo, vocês perguntaram, como saber se eu tenho chamado de libertação? Como saber se eu nasci para ser um libertador, tá? Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui a passagem. E eu quero falar hoje sobre o chamado da libertação, que na verdade não é um chamado, é uma ferramenta, tá? Porque aí tem pessoas que falam assim, eu sinto que eu tenho mais aptidão para ministrar unção. Eu tenho mais aptidão, eu tenho mais, né? Eu me vejo mais ministrando a unção. E tudo bem, tem pessoas que de fato gostam, né, de ministrar só a unção, mas eu vou dizer algo para você. A libertação, ela não é um chamado não, ela é uma ferramenta poderosa. É uma ferramenta poderosa. E eu aprendi que, e eu também, exatamente como essa pessoa que me perguntou, eu tô tentando achar aqui a passagem. É Isaías. Glória a Jesus. Achei. Tá. Eu já vou ler ela pra vocês. Então, pega a visão aqui. Presta atenção. No começo do meu ministério, eu não queria saber de libertação. Eu não queria saber porque eu achava muito mais bonito ministrar unção, ministrar cura. Só que eu preciso dizer para você, se você tem a ferramenta chamada libertação, qualquer outro ministério que você queira trabalhar, ele vai ter uma profundidade muito maior e um aceleramento muito maior. Então quem estava na conferência viu. O que é a minha metodologia de conferência? Qualquer uma que eu faço. Primeiro eu liberto, depois eu ministro a unção. Porque pessoas que não iriam receber a unção por falta de libertação, agora vão receber. Então, às vezes, as pessoas que estão ali para receber a unção ia ser 40%. Eu estico ali para 99,9%. Só por fazer a libertação. Só por ministrar a libertação. Tá? Então, eu não quero que você veja a libertação como um dom. Na verdade, é uma ferramenta que você aprende, tá? É uma ferramenta que você aprende. É igual, gente, ministério de intercessão. Você aprende a ser intercessor, né? Lógico, você tem que gostar de ser intercessor. Mas eu preciso dizer para você, para qualquer ministério que você vai atuar, você precisa, a ferramenta de libertação, para mim, ela é a mais importante. Porque eu só consigo ser profunda em Deus se eu for totalmente liberta. Eu só consigo romper genuinamente no louvor se eu sou uma pessoa liberta. Eu só consigo receber a unção de Deus se eu estiver totalmente liberta. Uma igreja só cresce se essas pessoas passar pelo processo de libertação, receber a unção de Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. E eu tive que aprender isso. Eu queria só o avivamento, achava o avivamento lindo. Só que quando eu entendi que a libertação é um processo de aceleramento, eu entendi que eu consigo provocar crescimento em qualquer área da minha vida se eu ministrar a libertação, se eu ministrar a cura interior. Então, vamos dizer assim, deixa eu só explicar para você. Você que não gosta de libertação, ou fala que acha que isso não é para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou te dar 2 cenários aqui agora.
principalmente para você que é meu aluno. Vamos pegar uma igreja com 30 pessoas, 2 igrejas, cada uma com 30 pessoas. E uma igreja, ela não tem a ferramenta de libertação. E a libertação, ela vai acontecer gradualmente conforme as pessoas se entreguem. E aquela igreja que ela não é avivada e tem ali ensino da palavra, né? E as libertações, elas vão acontecer. Então, eu daria de 3 a 5 anos para as pessoas começarem começar a abandonar pecado mesmo e a sair. Agora, quando eu chego, essas 30 pessoas, num ministério que confronta sobre o pecado, e eu tenho ali uma metodologia de uma vez por mês fazer um plano de salvação, fazer uma libertação, o que eu faço? Aquilo que ia durar 3, 4, 5 anos, eu faço em 3 meses. Aí essas pessoas que passaram pelo processo de libertação, foram libertas, agora vão ser cheias. Essas pessoas sendo cheias, elas são candidatas a se posicionar como líderes. Há pessoas que vão me ajudar ali naquele ministério, impor mãos, estar no louvor, porque elas estão com sede, elas estão famintas e elas estão loucas para fazer a obra. E eu preciso aproveitar dessa fome, dessa sede espiritual dessas pessoas e engajar elas no trabalho ministerial. É exatamente por isso que o meu ministério cresce tanto. Porque eu liberto através do nome de Jesus e eu ministro unção. Liberto, ministro unção. Liberto, ministro unção. Liberto, ministro unção. Agora, o problema é ministrar unção com pessoas que ainda não são libertas. Aí dá fogo estranho, aí dá PT, aí dá problema. E outra, a igreja do Senhor, ela precisa ter o tempero. E o que é o tempero? Precisa ter palavra, a gente lê a Bíblia todos os dias, precisa ter jejum, precisa ter libertação, precisa ter o avivamento, precisa ter, né, a exortação, confronto, precisa ter o ânimo, precisa ter o que? O profético, então precisa ter tudo. Precisa ter tudo. Tudo. Agora, se eu tenho uma igreja que tem só palavra, nós precisamos do avivamento para que essa palavra ela seja viva, certo? Então eu preciso que você entenda, libertação não é um chamado, eu não encaro como chamado. Libertação, queridos, é uma ferramenta poderosa. Só tem medo de fazer libertação quem ainda é inseguro da sua libertação, quem ainda tem medo, você está entendendo? Queridos, eu preciso que você entenda. Imagina você ter uma ferramenta que você tira a pessoa de prisões, você tira pessoas de jaulas, de lugares. Isso é muito poderoso. Então, por que nosso ministério tem um acelerar? Gente, vocês acham normal ter 2.500, 3.000 pessoas, 3.500 pessoas que já deu a nossa oração da madrugada? Vocês acham que isso é normal? De madrugada, 2h45 da manhã. Gente, por favor, me fala aqui que ministério que consegue juntar para orar por libertação. Nesse horário, um horário tão difícil. Eu digo para você, as pessoas estão famintas por ser libertas. Por que vem na oração da madrugada? Porque não tem na sua igreja oração de libertação, não tem um ministério que acolhe libertando e tem que ser liberto online por um ministério que paga preço. E é exatamente por isso que essas pessoas entram na oração, porque estão com tanta sede, estão tão ansiosas por serem libertas, que vem, está ali todo dia. E é exatamente por isso que eu quero que vocês entendam como é importante você se levantar como libertador nessa geração. E eu vou dizer para você, fala pra mim, como que você chegou a esse avivamento? Você não tá aqui 4h21 da manhã porque você gosta de mim e me acha bonitinha, não. Você pode ter gostado de mim e me achado bonitinha depois, mas algo teve que te convencer antes, que é a presença do Espírito Santo e a unção dele sobre a minha vida. E você com fome dessa presença, fome de palavra, fome dele, você vem aqui esse horário. Talvez você só vem pra live ou você vem pra oração da madrugada. Eu preciso dizer pra você, você vem esse horário porque você é uma pessoa que vive o avivamento. Mas antes, você era alguém que estava preso em algum cativeiro. O Senhor te libertou. E você só consegue estar nesse avivamento hoje, ser livre para vir e falar, eu vou me alimentar de Deus porque você é livre.
Mas como foi o seu processo de libertação? Talvez você foi sozinho, foi autolibertação, talvez foi pela Global Fire, talvez foi por um seminário que você foi. Mas eu preciso dizer para você estar hoje no avivamento que você está, você teve que ser liberto, você teve que ser ministrado. E aí nós vamos agora entrar em duas qualidades de avivamento, tá? Existe os avivalistas que são libertos. E existe avivalistas que têm fogo estranho, que não é liberto. Mas como assim, apóstola? Uma pessoa pode receber a unção não sendo liberto? Pode. Pode. Às vezes pode ser não possuído por demônio, mas pessoas que têm áreas da vida que precisam ser tratadas. Porque quando você ministra unção, se tiver demônio vai manifestar automaticamente. Então eu estava nos Estados Unidos ministrando a unção e de repente chegou numa mulher, eu ministrei nela, o demônio saiu para fora, tá? Agora, tem pessoas que estão aí recebendo unção, só que não são tratadas. Pessoas que têm áreas de suas vidas que precisam ser tratadas, certo? Agora, gente, qual que é a vantagem de nós sabermos e entendermos de libertação? Que a gente, por ser um libertador, vai ser a pessoa que mais se cobra. Por que a gente vai ser a pessoa que mais se cobra? Porque você vai lidar com legião, com potestade, e você não quer nenhum tipo de ataque contra a sua vida, nem contra a sua família. Então, o que acontece? Nesse momento, você fica de 6 em 6 meses fazendo um mapeamento com você mesmo, fazendo um checklist, fala assim, nossa, será que tá tudo bem? Certo? Então, essa é a diferença. Então, existe ainda um remanescente puro. E qual que é esse remanescente puro? É um povo que olha para dentro de si, certo? Então, gente, vocês vão ver hoje muitas pessoas vivendo, manifestando a unção, mas pessoas que não têm um casamento bom, pessoas que falam palavrão, pessoas que não estão possuídas por demônios, mas são pessoas que têm, tá? Lugares ainda tem que ter o caráter tratado e tem muito. Então a vantagem da libertação é essa, que o processo de libertação que você se submete para ser um libertador é árduo, certo? Então eu quero que você entenda, libertação não é um chamado, é uma necessidade da igreja do Senhor Jesus hoje, e é a ferramenta que vai acelerar o avivamento. Não tem como a gente ficar esperando por essas igrejas que não falam de pecado, que tem medo de falar de pecado porque tem medo do membro sair, levar o dízimo e levar a oferta. Queridos, a igreja que tem a unção da libertação, ela confronta pecado, ela fala de masturbação, ela fala de cigarro, de bebida, ela fala de música secular, ela fala de tudo isso sem medo do membro sair, porque ela sabe que isso é essencial para que essa pessoa viva o avivamento, certo? Amém? Então eu quero que você entenda a ferramenta de libertação. Qual que é? Em você saber dar uma voz de comando, mandar manifestar e tirar, e saber como lidar com aquilo, como usar o mapeamento, como quebrar uma maldição hereditária. Gente, isso é ser um libertador, certo? É saber se tem amuleto. Aqui tem um filtro do sonho, isso aí é um objeto místico, tem que tirar daqui. Agora, que pastorzinho meia tigela é esse? Vai na casa do irmão, chega lá, vê umas pedras, uns cristal, não fala nada. Vê um elefantinho virado para a porta, não fala nada. Ei, você na sua autoridade de pastor, de apóstolo, de profeta, você tem que falar, irmão, isso aqui é um objeto místico, hein? Isso aqui tá virado para a porta para pedir dinheiro? Uai, mas que Deus é esse que você confia? Por isso, gente, você que é meu aluno, você sabe, o dia que Deus te levantar como pastor, ou talvez você já você for na casa de um filho, de uma filha espiritual, você vai saber confrontar, você vai saber falar o que é e o que não é. Então, se você é pastor, líder, meu querido, você precisa falar o que é. Falar a verdade, falar, olha, isso aqui não pode porque é objeto místico, isso aqui não pode porque é pseudociência, isso aqui não pode porque não pode, tá na Bíblia, é abominação, isso aqui é feitiçaria. Gente, eu estou indignada aqui com umas perguntas, mas tudo bem. Perguntaram assim pra mim, eu
Eu tô confusa porque a diferença da constelação familiar para uma cura interior é a mesma coisa. Peraí. Cura interior, a gente usa o nome de Jesus. Constelação familiar, a gente usa campo místico. A gente usa forças energéticas que a gente não sabe o que é. Então, existe uma diferença exorbitante aí. Certo? Então é exatamente isso. E os cristãos... mas que tem lá na minha igreja, tem gente que é cristão e faz isso e trabalha com isso. Então é exatamente por isso que você tem que se levantar, aprender o que é, aprender o conceito e falar assim, olha, isso daqui é uma prática ilegal no mundo espiritual. Isso aqui é ilegal. Amém? É uma prática ilegal no mundo espiritual. Certo? Então, gente, eu preciso que você entenda. Constelação familiar é demoníaco. Tá? Reiki é demoníaco. Hipnose também. Acesso à alma de uma pessoa sem ser no nome de Jesus é como obra de feitiçaria. É misticismo. Falei, toda entrada à alma de uma pessoa, acessar a alma de uma pessoa que não seja através do nome de Jesus, é feitiçaria, é abominação, é pedra de tropeço. E aí tem cristão falando que tem constelação cristã. Queridos, a gente não pode pegar, presta atenção aqui. Vamos supor que, deixa eu dar um exemplo aqui para você. Vou pegar um copo aqui. Vamos supor que esse copo aqui, ele foi feito para Satã, para o demônio. Ele foi feito, é um objeto que foi consagrado e foi feito para Satanás. Eu não posso pegar ele e colocar o nome de Deus e falar que é de Deus. Eu não posso pegar, queridos, algo. É igual, por exemplo, eu não posso pegar a palavra egrégora e falar assim, nós somos uma egrégora do avivamento. Não, a palavra egrégora é usada pelos filhos do cão, por bruxas e satanistas, para dizer que eles têm um coven satânico, que eles têm um coven de bruxas. Então eu não posso pegar uma palavra que é falada no misticismo para o reino das trevas e usar ela no reino da luz. Egrégora se refere a células nas trevas. Como que nós falamos? Nós falamos célula, G12. Então eu preciso que você entenda isso. E para de querer, mas isso aqui não tem nada a ver. Então vai orar e que o Espírito Santo te convença. Porque eu não sou a quarta pessoa da Trindade, nem a pessoa do Espírito Santo para convencer ninguém. Exatamente isso, Giane. O santo não mistura com o profano. Então, queridos, existe muita pseudociência. Muita pseudociência, muito misticismo, muita coiseira misturada junta com a outra, certo? Então você vai se aprumando e vai lendo a palavra e vai pedindo para o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça, de tudo que você precisa ser convencido. Amém? E se você não acredita em mim, fala, Deus, me revela em sonho. Me mostra se tem demônio nesse filtro do sonho, se tem demônio mesmo nesse objeto que eu acho que não tem nada a ver. Certo? Quem é meu aluno, assistiu a aula, já está mais que super entendido. Então, por que é importante nós sabermos, tá? Por que é importante nós sabermos de libertação? Exatamente para instruir aqueles que nós vamos discipular. Instruir e falar assim, irmã, esse olho grego que você está usando aí é um objeto místico. Irmã, isso aí que você está usando aí é um objeto místico. Então, gente, é exatamente por isso que a gente tem que saber o que é e o que não é. E aí a Bíblia diz assim, o meu povo padece por falta de quê? De conhecimento. É simples assim. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais discernimento espiritual e autoridade você terá. E menos legalidade você vai ter na sua vida, porque você vai saber o que é e o que não é. Olha, o libertador, ele anda com o radar ligado. Ele ganha um objeto, ele já olha se tem símbolo, aí tem um símbolo que ele não sabe o que é, ele já vai pesquisar, certo?
Então eu preciso que você entenda isso hoje. Então, gente, libertação não é um chamado, é uma ferramenta poderosa para você saber o que funciona, o que não funciona, porque você acelera crescimento, ok? Por que as pessoas gostam tanto do meu conteúdo? Porque eu tenho uma abordagem de quê? Libertar. Olha só, eu vou te dar a chave do meu ministério. E se você quiser, aplica no seu e na sua vida. Eu tenho uma metodologia, tá? Que é, eu destrono, eu liberto através do nome de Jesus. Eu ministro o contrário do que foi retirado. Então, se eu tirei demônios, agora eu ministro a presença do Espírito Santo, dons espirituais, o avivamento. E eu dou um conselho sábio, eu dou uma direção para a pessoa, como ela deve se comportar ali, dentro daquela pauta que eu tô falando, tá? Então destrona, liberta, aviva e direciona. Então, pega a visão comigo, que são 3 fundamentos. Pega a visão comigo, que é libertação e batalha espiritual, cura interior, avivamento e o profético, tá? Então, libertação e batalha espiritual, eu liberto do passado, de tudo que já aconteceu até agora. Avivamento, eu ministro no hoje, o avivamento, o Shekinah do Senhor. E o profético é aquilo que é o destino profético pelo qual eu impulsiono essa pessoa, conselhos sábios e tudo isso, certo? Glória a Jesus. Gente, você nem sabe o que é constelação familiar, glória a Deus, que o Senhor te conserve assim, amém? Então, gente, exatamente isso que eu queria aqui hoje trazer para vocês, tá? Outra coisa, astrologia. Astrologias, queridos, é demoníaco, Eu sou de aquário, eu sou de câncer, eu sou de... Rapaz, você tá falando que você é de um demônio, você tá falando que você é de um trono. Os meus alunos vão ter... Nós vamos falar de todos os tronos que atuam sobre os meses do ano, tá? Mas a apóstola lá mostra que a pessoa tal, e eu me identifico muito. Deixa eu falar uma coisa, o diabo, ele não mentiu totalmente naquilo ali. Mas ele fez um plágio. Deus, ele determinou uma bênção para as pessoas nascidas de tal dia, certo? Deus determinou uma bênção para a pessoa nascida. São 12 bênçãos, das 12 tribos. Aí o diabo, ele pega lá 3 verdades e mistura com 29 mentira. Aí, como você se atrelou a 3 verdades, você pega as 29 mentiras, põe junto e toma posse. E tudo que você acredita, você vive. Então eu preciso que você entenda isso, tá? Preciso que você entenda isso, ok? Então, gente, tudo isso é extremamente importante você saber. Então não fica colocando aí na sua bio, olhinho grego, trevo de 4 folhas. Não, você é filha de um rei. Gente, o diabo é brega demais. Deus é clean, Deus é organização, não tem essas cacaeiras todas, não, gente. Olha, você pode ver uma pessoa mística, é pedra, é colar, é lua, é sol, é uns símbolos esquisitos, é um povo que usa preto e tatuagem aqui, tatuagem lá, é uma coiseira feia, a personificação da entidade fica na pessoa. Agora você vai ver um povo que é lavado no sangue do Cordeiro, é um povo que às vezes não está usando nada, mas eles são bonitos, é um povo diferente, é um povo que tem a luz própria, uma luz, né, que é cheia do Espírito Santo. Então, gente, olha, o diabo, tudo que a pessoa serve no reino das trevas vai personificar sobre essa pessoa. Outra aula que eu tenho que fazer para vocês, personificação. Vou anotar aqui, gente, que eu sou dessas. Pior que eu tenho tanto bloco de anotação que eu já nem sei mais aonde eu anoto as minhas coisas. Glória a Jesus. Achei, tá? Personificação demoníaca, o que é? Por exemplo, a pessoa gótica. Você pega ali uma pessoa gótica. Ela tá personificando a entidade. Ali tem um demônio de obscuridade sobre ela, trazendo aquele perfil gótico, usar preto, batom preto, e ela tá se achando linda, maravilhosa, bruxa.
personificação de Lilith, personificação desses demônios, né, de bruxas sobre a pessoa. Pombagira, personificação de sedução, de usar coisas extravagantes, vulgares, vermelhos e falar do jeito e com gestos que chamam atenção. Personificação do Zé Pilintra, tranca-rua. Pessoa anda de forma malandra, com gíria, com isso, com aquilo. Então você pode ver que a pessoa que ela vive dentro do pecado, que vem daquela entidade, ela vai personificando aquilo ali, gente, tá? Então você pode ver isso aí, você vê aí no dia a dia. Uma pessoa às vezes, olha, e aí você vai começar a observar os padrões. E aí você, com o tempo que você vai ser libertador, você vai bater o olho numa pessoa, você vai falar assim: Lilith, tranca-rua, Exu, caveira ou algum demônio de doença. Você vai bater o olho assim, de longe você vai saber que tipo de demônio atua ali. É incrível. E isso, queridos, é maravilhoso. Isso é os arquétipos, queridos? Não, isso não é os arquétipos. Isso é uma personificação de demônio. É mais ou menos isso aqui, ó. Vou explicar pra você. Vamos supor que você é de São Paulo, né? Aí você vai lá pro Ceará, e você fica no Ceará 3 meses, você pega o sotaque. Você começa a comer a comida, você começa a vestir as roupas, você começa a se adequar àquele ambiente. É exatamente isso que acontece com os demônios. Quando eles vêm para dentro da alma de uma pessoa, certo? Ok? Lilith é igual pombagira? Não. Uma pombagira é um demônio de sedução, é um demônio de um espírito de encantamento. Lilith, nós estamos falando de uma alta patente, uma autarquia demoníaca. Nós estamos falando aí de um principado, tá? Ou uma potestade, certo? Nós estamos falando de uma autarquia. Então, é exatamente isso. Então, a personificação é quando igual a pessoa fica tanto com aquele demônio que ela começa a ficar igual do jeito que aquele demônio é, certo? Então, vamos supor, a pessoa, olha, quantos adolescentes, jovens, você conhecia? Eu vou falar aqui pra você. Presta atenção. Se você tiver a 2, 3 quadras e você vê lá um rapaz vindo e ele tiver o trijeito da homossexualidade, de longe você não consegue ver já que tem trijeito? Se você vê alguém, ainda que ela não falou, não gesticulou, ela tá parada, você não consegue ver o trijeito no rosto da homossexualidade? Por que isso acontece? Eu vou contar uma experiência que eu e o apóstolo tivemos. Nós estamos lá na Neuza Tioca, né? Uma certa feita. E nós estamos lá na aula, né? E lembro que eram os primeiros módulos na Neuza. A Neuza faleceu. Grande libertadora. E aí entrou um rapaz com trijeito, macacão rosa, boné, ali para ser liberto. Eu dei uma cutucada no Júnior, né? Porque eu nunca tinha visto libertação de homossexual. Eu falei, tipo assim, desdenhei, achei que não ia acontecer. E aí, gente, eu sei que tem ali as salas de libertação e aí cada um vai sendo ministrado, aí o negócio bambuchia lá, né? É poderoso demais, tá? É muito poderoso. Aí, passou o primeiro dia, o segundo dia não vi o rapaz. No terceiro dia, quando eu vi o rapaz, eu assustei, porque o jeito homossexual que fica no rosto, o demônio, ele personifica. Gente, um dos demônios que mais acopla na musculatura, voz, timbre de voz, é o demônio da homossexualidade, tá? E aí, o que aconteceu? Quando eu vejo esse rapaz, ele tava com a face de homem de novo. Eu assustei, eu cutuquei o Júnior e falei, Júnior, olha aquilo ali. Não parece a mesma pessoa que entrou. Aquele jeito feminino saiu. Saiu. Você não tem noção, saiu. O trejeito... Gente, porque existe o trejeito da face e o trejeito das mãos, da voz. Existe ou não existe? Se chegar aqui, ó, é igual uma lésbica, que tem jeito de homem. Chega aqui a lésbica, que personifica na aparência de homem.
ela pode estar calada. Você olha e você fala, tem jeito. É igual a, tá? É igual ali o homossexual. Personifica totalmente, certo? Personifica totalmente, certo? Certo. Então, gente, o laço, tá? O laço na vida dessas pessoas, desse demônio, é muito profundo. Liberta, liberta, liberta. Demais, tá? Liberta, tem que ter autoridade para isso. E é exatamente por isso que eu treino o povo, os meus alunos, tá? Uma das coisas também que eu vou trazer para vocês uma masterclass sobre o checklist da libertação. O passo a passo. Vocês vão ter aula sobre isso, mas eu quero ali trazer para vocês o checklist da libertação, para trazer para vocês o passo a passo. O que faz nesse caso, naquele outro, tá? Então eu quero trazer para vocês todos esses checklists, certo? Então vocês vão ter aí o que fazer, o que não fazer, ok? Por exemplo, eu aprendi com a Neuza, que quando a pessoa está no processo de libertação, ela pode beber água e ir no banheiro antes. Depois não. Aí eu falava, por quê? Aí depois, né, a Neuza explicou. Porque tem demônios que têm vínculo com água, fogo, terra, ar. Não é, gente, no libertador, não pode dar água para a pessoa que está ali endemoniada. Porque às vezes essa pessoa parece que saiu, volta à consciência e fala, eu quero água. Os demônios que têm vínculo com água podem ter entrado ali naquela água e podem voltar pela água. Então, assim, é umas coisas muito bizarras, tá? Então, é exatamente por isso que não pode dar água, não pode deixar ir no banheiro, tá? Por quê? Pode ser, você tá entendendo? Exatamente, isso eu aprendi com a Neuza Tioca. Isso eu aprendi com a Neuza. Não pode beber água, não pode sair agora, tá? Então, isso eu peguei pra vida, certo? E aí a gente viu, né, principalmente o quê? Por exemplo, bruxos, eles têm vínculo com algum elemento. Então tem demônios que vão mexer no vento porque eles têm relacionamento com o vento. Eles têm autoridade sobre o vento. Tem demônios que têm autoridade sobre a água, demônios que têm autoridade sobre o fogo, tá? Depois que a pessoa foi liberta, confessar Jesus como Senhor e Salvador, e você vê que ela está liberta, aí você dá água. Mas você precisa ter certeza que ela está liberta, tá? Ok? Gente, qual que é o problema? Da pessoa tomar água ali naquele momento, tá? Então, até terminar, você não pode dar água, certo? Vocês não viram lá o testemunho na primeira masterclass da Jéssica falando que quando ela evoluiu na bruxaria, ela ganhou o elemento ar e ela conseguia mover o ar através dos demônios, certo? Então, é exatamente por isso. Ok? Então, é exatamente por isso, tá? Outra coisa muito importante que eu vou ensinar vocês também. É isso daqui. E aqui vocês vão pegar pra vida. Eu vou ensinar lá na aula bem bonitinho pra vocês. Por exemplo. Apóstola, tem demônio que mata as pessoas? Tem. Tem pessoas que na libertação morrem? Morrem. Agora, se você for meu aluno, nenhuma pessoa vai morrer na sua mão. Você não vai permitir que nenhum demônio mate essas pessoas, tá? Então vamos lá, que eu vou ensinar algo para vocês aqui agora. Quando a pessoa se envolveu com ocultismo, feitiçaria, se entregou, fez pacto, deu sangue, aborto, tá atolada até o tutano com essa casta ou essa legião. Provavelmente na libertação, por essa casta, essa legião de demônios ter autoridade, na hora o demônio vai tentar matar. E isso aconteceu quando eu estava fazendo a libertação da Jéssica. Ela contou lá na Masterclass. Quando eu estava libertando ela, o demônio tentou matar ela. Primeiro ele apertou o coração dela, ela falou assim, eu vou morrer, ele tá apertando meus órgãos. Depois ele tentou apertar o útero dela.
o que o libertador deve fazer nesse momento. Presta atenção aqui. Então, pessoas que tiveram muito envolvimento, deram sangue, banhos de sangue, beberam sangue, tiveram relação sexual com o demônio, porque tem também, tá? Qual que é o procedimento quando você vê que o demônio está tentando matar a pessoa, tá bom? Você vai precisar repreender o espírito de morte e repreender toda a morte e todo o prejuízo sobre o corpo daquela pessoa pelo nome de Jesus. Apóstolo, já aconteceu com você? Nunca, graças a Deus, tá? Presta atenção. Quando essa pessoa está sendo liberta, o diabo pode vir estourar uma veia da cabeça. O diabo pode vir estourar uma veia do coração. Ele pode, porque ele tem autoridade sobre aquele corpo, mas o que o libertador deve fazer nesse momento? Você vai falar isso aqui. Em nome de Jesus, eu cancelo agora todo espírito de morte sobre a vida dessa pessoa. Eu cancelo aqui agora toda tentativa do espírito de morte contra o corpo dessa pessoa. Sai daqui agora em nome de Jesus. Eu declaro que você não tem autoridade de trazer prejuízo. Sai agora, espírito de morte. Eu te repreendo agora. Eu declaro agora que você não tem autoridade nenhuma de tocar em nenhum órgão, nenhuma veia. Vocês vão receber o checklist da libertação, tá? O ideal, se você vê que tá muito forte. Agora, geralmente, quem que é que você faz isso? Homossexuais, lésbicas podem acontecer, tá? Porque o envolvimento ali é profundo. Espírito de loucura também, pessoas sendo libertas do espírito de loucura, ocultismo, satanismo, bruxaria, todo tipo de envolvimento em magia negra, tá? Pode acontecer. Todo tipo de magia, alta magia, pode acontecer, certo? Então você vai repreender. Você fala assim, eu repreendo agora todo espírito de morte, solta agora, tira suas patas agora, sai no nome de Jesus. Então a pessoa geralmente nessa hora ela volta na consciência e ela fala, vou morrer, tá apertando meus órgãos, meu coração, e a pessoa começa a colocar a mão, começa a sentir muita, muita dor. E você repreende, eu repreendo agora todo espírito de morte. Você precisa repreender, tá? No nome de Jesus você tem que repreender de forma assim rápida, porque eles podem sim matar, eles podem trazer aneurisma, eles podem trazer um infarto, eles podem sim estourar uma veia, romper algo dentro da pessoa e trazer uma hemorragia. Pode, por causa da legalidade de ter muito sangue envolvido, né, com esses demônios. Então pode sim trazer isso aí, tá? Alguma perguntinha pra gente já finalizar? Eu vou ler, eu fiquei de ler a passagem para vocês aqui e não li, né? Quando vocês vão fazer a pergunta. Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres. Então, evangelizar. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, ou seja, ministrar a palavra ao coração fértil, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, ou seja, libertação, batalha espiritual, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, palavras proféticas, exortação, e o óleo da alegria em vez de pranto, e o manto do louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Eles no plural, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Aqui está falando de mim e de você, meu querido, amém? De mim e de você. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. O demônio que manifesta só na mente e não sai na libertação, o que fazer? Queridos, ele vai sair uma hora, então você precisa o quê? Continuar no processo ali. Gente, tem libertações que duram 1 ano e meio, tá? Você escutando libertação, você sendo ministrado, mas você pode encurtar esse prazo se você tirar tudo que é secular da sua vida, tudo que pode trazer gatilhos e entrar. Então, se você se santificar e for radical, você acelera esse processo. Completamente. É difícil? É difícil. Então, você acelera esse processo, tá?
Então você precisa o quê? Acelerar esse processo. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão 40 dias de oração de comigo. Eu preciso falar pra você. A minha parte de orar e carregar unção e repreender é 30%. O resto, meu querido, é você que faz. Se alimentando de Deus, se enchendo de Jesus, tá? Renunciando coisas que o Espírito Santo começa a te pedir. Jejum que você tem que fazer. Eu jejuo por mim. Agora você jejua por você. Então você não adianta você achar que só a oração da madrugada. Não, a oração da madrugada quebra, tira o diabo. Mas você precisa edificar esse lugar que ficou uma lacuna, porque senão daqui a pouco o diabo volta de novo, certo? Então eu preciso que você entenda isso, tá? Preciso que você entenda isso. Então, você entrar e escutar a oração, amém, já é grande coisa. E você começa a sentir sintomas de vômito, sintomas de ânsia, disso, daquilo. Mas você precisa jejuar, você precisa fazer sua oração, você precisa escutar a pregação, você precisa edificar os seus ouvidos o dia todo, se você puder, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pastora, apóstolo, ungi minha casa toda semana, fecha os portais, mas ontem, após a oração da madrugada, um demônio me afrontou no meu quarto, mas eu estou em pecado. Não estou em pecado. Todo jejum pode... Tá, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dependendo da casta de demônios ou do nível de maldição hereditária ou de vínculo que a sua família ou você teve, queridos, muitas vezes você acaba de ser liberto, o diabo vai vir, vai voltar e vai te afrontar. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E ele faz isso para colocar medo, para achar que você não é liberta, para achar que não está funcionando. Então, é normal sim. Muitas vezes pessoas acabam de passar por uma oração de restauração sexual, passa uma semana, 2, recebe um ataque de incumbos e sucumbos, tá? Eu preciso que você entenda, você precisa declarar sua libertação todo dia. O problema é que vocês ficam com dúvida. Vocês ficam achando que é, que não é, que tá, que não tá. Queridos, todo dia declarei, eu sou liberta no nome de Jesus. Ceia, após ser liberto de algo muito profundo, a ceia ajuda demais a consolidar. Vocês não têm noção como é poderoso, né? Após Larissa assistir os testemunhos que você mandou, muito forte, muito forte. E Maria, você viu que os testemunhos que eu mandei ajudam a consolidar totalmente aquilo que a gente está passando nas masterclass, tá? Então, gente, por exemplo, um processo de restauração sexual é 3 meses. 40 dias é que você se guarda, fica em santidade, mas você precisa continuar cuidando para que você não acesse mais pensamentos, memórias. Então, você tem que o quê? Mudar o comportamento, certo? Mudar o comportamento completamente. Como proteger a unção? Por exemplo, a gente só tem como proteger a unção se a gente não ministrar ela. Mas no meio de tantas pessoas, às vezes a gente não sabe quem é ali, alguém que está querendo pegar para fazer algo ruim, ou é um bruxo gospel, né? Porque hoje em dia tem muito. Faça o seguinte, como a unção está em você, você pode falar, Senhor, eu lanço um decreto agora, selado pelo sangue do Cordeiro. Toda pessoa que for usurpar da unção ou usar ela de forma ilegal no mundo espiritual ou usar ela para prostituir o teu reino, eu declaro que nada fica sobre essa pessoa no nome de Jesus. Só recebe aqueles, Pai, que de fato tem um coração genuíno e sedento. Lança esse decreto e ministra. Tranquilo, tá? Deixa eu ver. Maldição de líder, de pastor, de apóstolo é uma das piores que tem, porque é carregada de poder, tá? E aí você precisa quebrar. Em nome de Jesus. Nas orações da madrugada a gente vive quebrando, tá? Um apóstolo, um líder, um profeta, alguém que carrega o poder de Deus não pode amaldiçoar ninguém, que se ele amaldiçoar, ele já não é mais profeta, pastor, ele é bruxo. Porque em Tiago diz que da nossa boca não pode sair 2 águas. Então, a pessoa que amaldiçoou
um membro, um filho espiritual. Ele não é pastor, não é apóstolo. Ele é bruxo. Bruxo. Certo? Ponto. Tá? Glória a Jesus. Então, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero vocês hoje às 14 horas, tá? Horário de Brasília. Amém? Pra gente ter a nossa aula. Lembrando, a aula de hoje eu não abri para ninguém, a não ser os meus alunos. Então, ninguém consegue comprar a aula de hoje, a não ser que você compre a escola, né, de Libertadores. Aí você passa a ser aluno e você vai ter acesso às 12 Masterclass gratuitamente, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Um dia abençoado, profético, remido e lavado no sangue do Cordeiro. Beijos!